7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, você, telespectador do podcast Inabalável. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que, para muitos, dispensa a apresentação. Foi vereador pelo segundo mandato, foi secretário de saúde em Buritizeiro, presidente também da APAI, conhecido como Sidney Saúde, para mim, Sidney Vila Real. Obrigado, meu querido. Maravilhoso o nome do programa, Inabalável. Verdade, extremamente importante. Sidney, para a gente começar esse podcast, eu quero te perguntar quem é o homem por trás do vereador mais votado da história de Buritizeiro? Então, acredito que nós somos um homem humilde, né, corajoso, né, que somos determinados. E procuramos ser determinados naquilo que a gente procura fazer. Né, algo que já vem da nossa natureza, que Deus dá pra gente, né? Como foi a sua infância? Você, não sei se você é de Buritizeiro mesmo, se é de Pirapora, como foi a sua infância e o que da sua história de vida mais influenciou na sua entrada na política? Então, Cristiano, na verdade, eu nasci em Pirapora, né? Ali na pracinha do Coqueirinho. Minha mãe era costureira, meu pai era topógrafo, né? Mas minha mãe, por incrível que pareça, minha mãe é extremamente politizada, né? E a gente ali na pracinha, ali, nós participávamos ali dos comícios, quando tinha os comícios, a gente achava muito interessante, né? E minha mãe falava muito de política com a gente. E isso era muito importante. Na nossa infância, nós tivemos, né, aquela matéria moral e cívica, né? E o Educação Moral e SPB, né? Cívica, Educação Moral e Cívica, e o o SPB, né? SPB. E que foi muito importante também no processo, para a gente conhecer, né? Direito cidadão, Exatamente. enfim. Isso aí foi tudo importante para a gente, é um processo, né? Tudo começa através de um processo. Isso. A gente tem degraus que a gente vai subindo e até chegar ao ponto que você Sim, chegou. verdade. E você teve um papel muito importante como presidente da PAI no município. E o que te motivou a aceitar essa missão como presidente da PAI? Então, eu, na época, casado com a Kênia, a gente via assim, o sofrimento dela. Quando ela trabalhava na PAI, era diretora, ela falava das dificuldades que a PAI enfrentava. E ela me convidava, ela já me conhecia, né? Ela falava, questionava muito comigo, me conhecia. Falava assim, participa do processo, participa das reuniões, para que você possa nos ajudar. E ali foi participando ali, foi dedicando ali, conhecendo a PAI, que veio a oportunidade de ser presidente. Então foi na dedicação do conhecimento, do choro dela, às vezes, de falar das dificuldades que a instituição enfrentava, pela falta de gestão, né, daquelas pessoas que estavam fazendo gestão como presidente ali na época. E acabou que a gente entrou apenas para ajudar e acabou sendo presidente da PAI. Ela foi uma das pessoas que foi incentivadora nesse processo. E trabalhar com pessoas com deficiência e com as famílias delas também, porque ali na PAI você não trabalha somente com os alunos da PAI, você trabalha com toda uma família. Isso muda a forma de enxergar a vida. O que essa experiência transformou em você como pessoa? Então, Cristiano, é uma coisa super interessante a gente ter participado como presidente da PAI, conhecer as dificuldades do município de Buritizeiro, né? Saber das necessidades dessas pessoas especiais, né? Que a família tem. Isso nos incentivou muito, né? A ser mais participativo e doar mesmo, porque você trabalhar na PAI, você ser presidente de uma PAI, você não era remunerado, você não é remunerado por isso. E a gente fazia de coração, a gente faz de coração. É quem realmente quer dedicar, é quem realmente conhece a causa, né? Passa a conhecer a causa, a gente passou a conhecer, entender e saber das necessidades. Isso motivou muito e nos fez até ser um ser humano melhor. Porque saber das limitações de algumas famílias, tanto financeiro, às vezes como psicológico, e necessitando de ajuda, e você pega aquele tempo seu, você dedica. E digo para você, Cristiano, não foi nada perdido. Tudo isso hoje, o que a gente conquistou hoje, a gente vem conquistando, foi tudo fruto de um trabalho, de uma dedicação, de ter sido voluntário presidente da PAI. Foi muito importante na minha vida. Tudo de uma maneira direta ou indiretamente influencia no caráter, molda, né? Isso molda e foi fundamental o processo, sabe? Foi muito importante esse processo de dedicação à PAI. E existe alguma história ou alguma situação que foi vivida ali dentro da PAI que marcou profundamente o seu coração? Então, nós tivemos umas duas ou três, mas
Uma que me chamou a atenção, e foi muito importante, foi quando nós perdemos uma criança da pai. E aquele dia a Kenny me ligou e falou comigo assim, Sidney, a família é extremamente carente, são 3 crianças especiais. Eu não falo crianças, mas são já de uma idade mais elevada, mas são 3 crianças praticamente, né, especiais numa casa, e a mãe com muita dificuldade financeira e psicológica também. E no falecimento de um dos filhos, a mãe não sabia nem o que fazer, nem sabia como fazer. Aí nós fomos ter que correr atrás de tudo, e Kenny falou comigo assim na época, Sidney, nós vamos ter que dividir a despesa, porque a família não tem a mínima condição. Aquilo me chamou a atenção ali e eu conheci o Bonito real, da necessidade, da dificuldade, né? Da extrema pobreza mesmo, né? Isso me chamou muita atenção, ver que a gente teria que conhecer melhor e dedicar mais essa causa, né? A pessoas, a famílias, né? Isso foi muito importante para a gente também, Cristiano. E na sua visão hoje, o que ainda precisa melhorar no município para garantir uma maior inclusão, uma maior dignidade para pessoas com deficiência? Então, eu acho que políticos bons, né? Pessoas que realmente estejam interessadas em ajudar, que têm esse sentimento, sabe? Hoje a gente vê as pessoas, muitas pessoas falam, ah, não quero mexer com política, eu não quero. E é importante essas pessoas entrarem, sabe? E vir com essa política nova. Não precisa ser novo de idade, sabe, Cristiano? Mas com ideias novas, com pensamentos novos, até mesmo para oxigenar aquela Câmara. É muito importante no processo, sabe? É isso que faz a diferença, é isso que faz o sistema realmente ser funcional. É pessoas novas e bem intencionadas e que querem realmente fazer uma diferença, né, para o município, que vai fortalecer essa questão social do município. Da sua gestão como presidente da PAI para cá, você já tem notado alguma diferença dentro da associação? Então, eu percebo que nós desenvolvemos bastante, né? Quando eu encontrei a PAI com muitas dificuldades, né? Hoje a PAI, nós praticamente dedicamos no início do mandato, que assim que liberou as emendas impositivas, nós realmente passamos, teve ano que eu passei completamente a emenda todinha para a PAI. Então a gente percebe que isso fortaleceu muito, né, a instituição. Hoje a gente está com projetos mais audaciosos que nós trouxemos aqui para mostrar para você, para a PAI. Então a gente percebe que ela vem evoluindo, ela está em evolução. Certo. E antes de chegar ao cargo legislativo, você também teve uma atuação muito importante como secretário de saúde. E como foi assumir uma área tão sensível para a população, uma área que muitas vezes, na maioria dos municípios, se torna tão precária? Verdade. Olha, foi assim, no dia que eu fui convidado para me assumir a Secretaria de Saúde pelo nosso saudoso Anderson Cega Braga, né? Meu grande amigo, aquele foi um grande amigo, sempre foi meu amigo. Foi um desafio gigantesco, né? Principalmente que a gente, bom, vim como presidente da PAI, minha formação em administração de empresa, e foi um dos maiores desafios a gente assumir esse setor. E a gente entender, porque a gente já percebia que havia uma necessidade muito grande no sistema de humanizar o sistema, né? Porque a gente encontrou muitos obstáculos, muitas dificuldades, mas um deles que a gente encontrou que havia necessidade muito grande era a questão de realmente humanizar o sistema e procurar fazer com que o sistema fosse funcional. Uma das coisas que a gente mais procurou fazer justamente quando a gente assumiu a Secretaria de Saúde. Qual foi o maior desafio que você enfrentou nesse período? Qual foi o momento mais marcante ou o momento mais emocionante para você que você tenha vivido enquanto secretário de saúde? Então, você encontrar um sistema que não estava sendo funcional. Você encontrar um hospital completamente abandonado, praticamente era um galpão, né, para colocar as coisas velhas do município, era colocado debaixo daquela caixa d'água que tinha ali, que vazava muito. Então ali estava tudo enferrujado, muito papel molhado, enfim, a gente percebia que o sistema não era funcional. E uma dificuldade muito grande, seria um desafio muito grande. Você pegar um município que tinha localidades, Cristiano, que há mais de 24 anos não ia médico, né? E você saber que Bonito é o 4º território maior do estado de Minas. E você levar médicos a todos os locais que havia necessidade, né? A gente via que ali em Sambaíba, próximo ali a Sambaíba, logo após Sambaíba, tinha um local lá que não ia médico há mais de 24 anos. Nós conseguimos transformar a saúde de 7 PSF, nós conseguimos credenciar mais 3 na minha gestão no primeiro ano. Ou seja, nós passamos a levar uma cobertura médica importante. Então, quando você encontra o município com todas as suas dificuldades,
médico não ia em localidades do município, né, em comunidades, há mais de 24 anos. Você conseguia credenciar 3 novos PSS para esse atendimento, dar cobertura de 100% de médico no município. Isso foi muito importante. Levar também o atendimento odontológico, né, a quase mais de 90% em apenas um ano, mais de 90% de atendimento odontológico também em todo o território. E você encontrar um município gigantesco, com estradas ruins, com todas as dificuldades, e a gente conseguir em um ano dar esse avanço, foi muito importante para nós. Foi um desafio muito grande. E existe aí algum projeto ou alguma ação que você implantou enquanto secretário na área da saúde, que hoje você olha com orgulho e diz assim, que fez a diferença na vida das pessoas? Então, nós hoje temos um projeto que nós apresentamos, né, no nosso primeiro mandato, que foi acessibilidade para todas as repartições públicas. Todas que serão reformadas teriam que já vir com acessibilidade. Todas as construções novas também já teriam com acessibilidade também, que seria muito importante. Nós apresentamos projetos muito interessantes também, Cristiano, que foi fila zero para quem está no tratamento de oncologia, você sabe dessa importância, né? A pessoa está ali lutando contra um câncer e necessita de uma ressonância, de uma tomografia, de um ultrassom e de um atendimento, às vezes, hospitalar, e ela tem essa prioridade no atendimento. Foi um projeto que nós apresentamos também, e tem vários outros projetos, mas foi um projeto que a gente viu que impactou e que foi importante no sistema. E em que momento você percebeu que você poderia representar a população na Câmara Municipal? Então, a gente teve essa oportunidade de ser presidente da APAI e volto como secretário de saúde. Conhece as necessidades, né? Hoje conhecemos completamente as necessidades do município, das pessoas, dos nossos munícipes. Naquele momento a gente falou, ó, vamos colocar o nosso nome e apreciação, né? E se tivermos essa oportunidade, nós vamos dedicar e procurar fazer o melhor da gente, né? Então a gente vê essa necessidade. E foi super importante essa entrada nossa no sistema legislativo. Passamos até a conhecer mais o sistema legislativo também do município, né? Para poder fortalecê-lo. Porque você sai do executivo como secretário e passa a legislar, passa Que é completamente diferente. Começa, ao invés de pedir recurso, você começa a colocar leis para que os recursos sejam e fiscalizar para que o mesmo aconteça. E agora falando a respeito de eleição. Você se tornou o vereador mais votado da história de Buritizeiro. Quando saiu esse resultado, qual foi o primeiro sentimento que veio em você? Olha, o primeiro sentimento é de gratidão, né, a Deus. É saber que a gente tinha uma promessa de Deus nas nossas vidas. Saber que a gente estava lutando contra um sistema, onde o sistema tinha 4 candidatos que gostariam de desfazer, né, os mais bem votados. E a gente sabia que a gente estava lutando contra o sistema. Mas pela graça e misericórdia de Deus. Então, por 1.137 pessoas que acreditaram na gente. E, quer dizer, foi algo assim que foi algo maravilhoso, né? Que nos encheu de alegria. Eu lembro como o dia que antes me convidou para ser secretário de saúde. Eu posso te dizer que foi o mesmo sentimento, sabe? De saber se, puxa vida, mais bem votado da história. Você registrar isso, né, dentro do seu município, né? Onde as pessoas acreditaram no seu trabalho. Total gratidão a Deus e as pessoas que acreditaram na gente. E dentro do município você teve outras funções que eu me recordo, nós até chegamos a trabalhar juntos, quando você também foi coordenador da vigilância sanitária também. Foi verdade. Foi o meu primeiro serviço aqui com o Chico Gameleira. O primeiro prefeito me convidou a trabalhar com ele, o Chico Gameleira, e me pediu para que eu assumisse a vigilância. Foi uma coisa super importante também, Cristiano. Que ali, através dali, nós participamos do Conselho Municipal de Saúde, e a gente foi conhecendo cada vez mais um pouco, né, a funcionalidade do sistema. Isso nos ajudou quando a gente foi secretário de saúde. Você falou aí a respeito dessa última eleição, 1.137 votos. Na primeira eleição foram quantos votos? 372. Foi um aumento muito significativo. Eu fui um vereador que triplicou e sobrou 21 votos. E por aqui que pareça, 21 é a data do meu aniversário. Triplicou. 372 vezes 3, já sobrou mais 21. A gente pode colocar nesse quesito aí que tudo foi com propósito. Tudo foi com propósito. Deus é perfeito. Os números, né? Eu gosto muito de numerologia. Né? Quando você soma 372, 3 mais 7 mais 2 dá 12. Quando você soma 1.137, 1 com 2, com 1.137, né? 1 com 2, 1.137. 1 com 2, com 3. 1 com 2, com 3, 5 com 7, 12. Então você vê ali, super interessante, fecha 12.
12 na Bíblia é governo. Então, É assim, é muito, é algo muito que Deus interessante. é Essa tremendo, né? história é muito É super interessante. interessante. E na sua visão, como você consegue, na sua percepção, entender o que fez a população confiar tanto em você a ponto de lhe dar essa votação histórica dentro do município? Então, Cristiano, eu acredito que nós, desde quando a gente assumiu, né, o primeiro mandato, a gente foi um dos vereadores que mais apresentou proposições, projetos, anteprojetos na história do município de Buritizeiro. Muitas vezes eu fui até criticado por fazer tantas propostas, né, tantas indicações. As pessoas, mas o prefeito não vai aceitar. Sim, o prefeito pode não aceitar. Mas o nosso objetivo é esse, a gente está aqui para apresentar as sugestões, né, do que a gente entende que vai ser importante para impactar na vida do cidadão. Então, foi uma das coisas que a gente mais apresentou, né? Anteprojeto, proposições, indicações, dando sempre algo ao prefeito, mostrando ao prefeito algo que poderia ser feito, que poderia impactar, que poderia melhorar. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais nos deu um retorno dentro do município, que acabou nos fazendo o vereador mais bem votado da história. E houve algum momento durante a sua campanha eleitoral desse último mandato em que você pensou assim, isso pode realmente acontecer? Eu posso realmente conseguir uma votação expressiva dentro do município? Então, em todo momento, era uma promessa de Deus no meu coração, nas nossas orações, né? E a gente já tinha, né, isso dentro do coração. Isso pode acontecer, né? Porque já era uma promessa de Deus, a gente sabia que era uma promessa de Deus. Ele já vinha falando com a gente nas nossas orações. E foi uma resposta assim tremenda, né? E saber que você lutava contra o sistema, né? Com várias pessoas, com uma máquina. Né? Lutar contra uma máquina não é fácil, né? E saber que tinha pessoas desejadas pela gestão, que fazê-los, né, mais bem votados. Então, tipo assim, tudo isso marcou na gente, entendeu? Tudo isso foi marcante pra gente. Né? Mas foi interessante, e assim, as orações, e Deus nos deu essa grande vitória, né? Que eu já sabia, fixou, e Deus nos deu essa vitória e firmou, né, até o final, que nos deu aquele momento que apurou, que fechou. Minha primeira reação foi: obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. Né? E tem feito na nossa vida. Em algum momento da sua campanha, você desacreditou que poderia chegar? Não, nunca desacreditei. Com toda sinceridade, com todas as lutas, com todas as batalhas que foram propostas, com todos os obstáculos que foram colocados, né? Com todas as cascas de bananas que foram colocadas numa, numa eleição, a gente não desacreditou, não. A gente sempre teve aquele pensamento positivo, sabe? Vai dar tudo certo, sabe? Sempre Porque é aquele muito pensamento importante. positivo. A Bíblia também ela vai nos ensinar que aquilo que a gente profetiza na nossa vida, com a fé que a gente tem, ela tem que se acontecer, tem Tem que que ser acontecer, concretizada, perfeitamente. né? Com as orações, com tudo que a gente vai recebendo em resposta de Deus, a gente vai percebendo que. E você vai vendo Deus em todo momento, ele vai te mostrando, A né? palavra tem poder. Tem poder, com A palavra certeza. tem poder. E qual foi o maior desafio enfrentado durante a campanha? O maior desafio enfrentado? Então, Cristiano, é, bom, desafios são vários, né? São muitos. A gente volta a falar mais uma vez e frisar mais uma vez. Você lutar contra um processo, contra pessoas, né? Que trabalharam muito para te ver, né? Não conseguir o seu objetivo, né? Não deixa de ter, né? Algumas pessoas políticas, né? Então, assim, tem esses momentos na política, faz parte, né? Do processo, né? Mas o mais gostoso é saber que no final tudo deu certo, mas tem esses momentos difíceis que a gente passa. Saber que existem pessoas lutando contra o lado, contra aquilo, contra aquele objetivo, tentando denegrir, tentando destruir, né, a sua imagem. Né? A gente enfrentou muito isso. Mas, graças a Deus, obtivemos a vitória. E existe alguma história curiosa ou alguma história emocionante que aconteceu durante a campanha e que tenha marcado a sua vida? Olha, o momento mais gostoso foi saber que em muitos lugares que nós chegávamos, praticamente na maioria dos lugares, a gente era muito bem recebido, sabe, pelas pessoas, o carinho das pessoas, né? Que nos recebiam nas casas. Muitas vezes não ia nem votar, muitas vezes por você, né? Você tem feito um trabalho maravilhoso, sabe? Que bom.
E assim, a forma da recepção foi muito boa. Em todos os momentos que a gente andou, né? Nós andamos muito a cidade, atravessamos, né, norte a sul, leste a oeste desse Buritizeiro, entre meio rural, aqui na cidade. Nós andamos bastante, fomos bem recebidos em todas as localidades que a gente compareceu. Então esse é um momento muito bom. Isso é muito gostoso da política. Eu tenho participado muito da política em Buritizeiro e desde a minha infância, que meu pai foi uma pessoa que vivenciou muita política aqui dentro do município. E por onde a gente anda, principalmente no meio rural, as pessoas são realmente muito receptivas. São. E é uma coisa que a gente já não vê tanto aqui no meio urbano. No meio rural o pessoal é mais receptivo. Certa vez eu cheguei numa casa de uma senhora e a senhora estava no horário de almoço, ela fazendo um frango caipira na casa dela. E nessa hora da frango caipira, ela ofereceu para a gente poder sentar e almoçar com eles lá. E quando a gente recusou, eles se sentiram. A gente percebeu no jeito que eles falaram, na fisionomia que tiveram, que eles se sentiram assim, meio que ofendidos por nós não aceitarmos. Uhum. E assim, acabou que, por meio da gente ter percebido, a gente acabou, não, tá bom, a gente fica aqui. E eu acho que com você também não tem sido diferente, né? Não tem Eu esse... mesmo depois que você. Eu tenho certeza que mesmo depois que você venceu essa eleição, depois que você já começou o seu pleito legislativo, você tem andado aí pelo meio rural e a recepção tem sido exatamente assim. Sim, com certeza é a mesma, né? A forma do carinho, da recepção com a gente é a mesma. E a gente, bom, ao contrário de você, eu já não, eu já como, viu? Bastante, viu? Se fizer um franguinho me convidar, eu tô lá dentro. Mas eu aqui já Mas, está estampado o canto que eu gosto, né? mas são pessoas Mas maravilhosas. quando a gente vai lá no Império do Pastel, o negócio lá é. Não, mas isso é bom. A gente é muito bem recebido, isso é muito legal, sabe? Mas o pessoal da cidade também é. A diferença é porque, na verdade, o pessoal da cidade, muitas vezes, é muita correria, né? Tem criança de escola, e o pessoal do meio rural estão mais ali, né? Mais à disposição ali na casinha deles, né? Então, eles têm, eu posso dizer que acaba tendo até mais um pouco de tempo para poder nos atender. A gente sabe que o pessoal do meio urbano é mais a correria mesmo. Verdade. Mas eles também têm as suas plantações para tomar conta, os animais para tomar conta. Mas aquele momento ali, para eles é uma satisfação muito grande receber, né? Visitas e assim, todas as pessoas que chegaram, não importa quem é, todos são bem recebidos. A gente percebe a forma que o pessoal do meio rural trata o político também, é super interessante. Todos são bem recebidos. E após o resultado da sua eleição, como a sua família viveu esse momento histórico? Então, a família, lógico que a família fica muito alegre, né? Um momento assim de felicidade, principalmente no dia da apuração, né? Olha que alegria, que bom de você mais bem votado na história do município, né? Enfim, a família é aquela que mais que sente, quando você sobe com você. E quando é momento de alegria também, é momento de extravasar, né? E sim, eles têm sentido assim, a gente, pelo que a gente conversa com os meus irmãos, muito alegre, né? Alegre com o trabalho que a gente desenvolve. As minhas irmãs que moram em Goiânia, que moram em Brasília, que moram em Portugal, tenho 2 irmãos lá, eles me acompanham e sempre estão ali, sabe, mantendo contato comigo, assim, admirando o trabalho. Assim, que legal o trabalho que você desenvolve, principalmente a minha irmã de Goiânia, mais participativa, sabe? Sempre está entrando, sempre está dando uma. Então, a gente fica super alegre, satisfeito com o trabalho que a gente faz. É uma satisfação muito grande. Eu sou muito político da família. E quem foram as pessoas fundamentais nessa caminhada até essa vitória histórica? Então, Cristiano, é super interessante quando a gente fala em pessoas, né? Olha, gente, eu tive 1.137 votos. Eu tinha notícias de pessoas que pediam voto. Me olha, vota em Sidney lá para mim. Sabe, vota em Sidney aqui. Então, muitas pessoas pedindo voto para mim. Se eu citasse o nome de 6, 10, 12, 15 pessoas aqui, eu seria covarde em esquecer de outras pessoas que foram fundamentais no meu processo de eleição. Então, assim, eu não poderia te dizer nomes, mas eu posso te dizer que foram muitas pessoas que foram importantes no processo e elas sabem disso. É, a gente mantém o contato, graças a Deus, sabe, Cristiano? Desde que a gente foi eleito, meus companheiros são os mesmos, as conversas são as mesmas, visitas são as mesmas, nós não mudamos nada, o número de telefone é o mesmo, os contatos são os mesmos. Você me liga, você manda mensagem, a gente está sempre conversando, na medida do Sim, possível sim. que eu posso responder, a gente está ali respondendo. Então, só para você entender, a gente mantém o mesmo contato, é natural que aumentou muito, tem aumentado muito. Se eu falar com você que todo dia eu tenho 3, 4 novos contatos, que fazem contato comigo, às vezes pedindo orientação, como que funciona o sistema, como que consegue resolver um determinado problema no sistema de saúde. A gente é muito procurado para isso e a gente procura muitas vezes dedicar
e responder essas pessoas também, né? De uma forma, da melhor forma possível, as orientar, né? Às vezes elas não sabem como resolver um problema em Belo Horizonte através da saúde, às vezes é em Montes Claros através da saúde, e a gente está sempre ali dedicando, correndo atrás e ajudando e orientando as pessoas. Então, é lógico que aumentou bastante, são muitas pessoas, se eu citasse o nome seria covarde e esquecer pessoas. E você acredita que a sua votação histórica também é reflexo do trabalho que você realizou, tanto na Secretaria de Saúde como na APAI? Sim, sim, desde quando eu comecei meu trabalho lá na PAI. Então, um reflexo que veio da PAI, que veio como secretário de saúde, que veio como vereador, que veio como presidente da Câmara, né? Tudo isso é um reflexo do trabalho que é uma continuidade, né? Foi uma escadinha, né? Que a gente foi subindo, galgando, né? E mostrando daquele momento que a gente teve aquela oportunidade, o que a gente pôde fazer naquele local. E como todas essas experiências, saúde, APAI, vigilância sanitária, presidente da Câmara, como elas moldaram a forma de você pensar na política? Como ela moldou a sua política hoje? Então, todas elas foram importantes. A gente sabe, quando a gente lidar com a PAI, por ninguém pareça, a gente lidar com saúde, né? Quando eu lidei como coordenador de vigilância sanitária, a gente também lidou com saúde, né? E a gente vem para vereador com essa base, né, de presidente da PAI, de trabalhei na vigilância como coordenador, como secretário de saúde, que foi a saúde do município inteiro. Então é uma base total que a gente teve na área da saúde, que nos projetou. Como vereador, a gente entendeu que a gente poderia ajudar o sistema, porque a gente já tinha um pouco de conhecimento, e do que a gente poderia ofertar como vereador na questão de indicação, de proposições, de projeto de lei, de anteprojeto, para fortalecer mais o sistema. Então, tudo isso foi importante para a gente. Por ter passado por todos esses setores e estar no legislativo foi importante para a gente. E para você, qual foi a maior ação enquanto presidente da Câmara? Então, nós tivemos várias ações, mas as ações mais importantes para a gente foi quando a gente conseguiu apresentar um projeto onde seria a reabertura dos blocos dos gabinetes, né? Eu falei bloco, já falei bloco cirúrgico, os gabinetes, que ali todo vereador passou a ter seu gabinete aberto com um representante. Apresentamos um projeto, né? Que foi justamente o projeto que deu abertura ao concurso público, que foi a reforma administrativa, quando nós criamos esses cargos, criamos mais 16 cargos para o processo de concurso público. Então isso foi super importante. E a devolução também de R$ 1 milhão, né, para que fosse aplicado ali na PAI. Infelizmente, o prefeito acabou não cumprindo com essa decisão, né, não foi investido na PAI esse 1 milhão, o qual foi devolvido. Nós apresentamos um projeto, mas o projeto que nós fizemos, todos os vereadores votaram, até sou muito grato a todos os vereadores da época, todos foram participativos, votaram no projeto. Porém, o projeto não obrigava o prefeito, mas a gente tinha uma conversação de bastidor e ele deixou bem claro que ele fazia esse investimento, que era justamente esse projeto aqui. É um projeto gigantesco, né? Que era a ampliação da PAI, onde a gente ia ter aqui a piscina para atender os nossos alunos autistas, né? E também nós íamos ter um galpão imenso para também, termos as nossas oficinas. Então nós teríamos a piscina, né? Para atender os garotos, né, as nossas crianças autistas, né? Que seria um trabalho super bacana, foi um projeto que eu apresentei também, mas a oficina, que seriam vários projetos para desenvolver os meninos também, com as oficinas, e sala de fisioterapia, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, dentista. Esse projeto aqui foi um projeto que nós fizemos, até fizemos questão de conseguirmos o recurso para também executar esse projeto arquitetônico, planilhado, entregamos tudo isso à prefeitura. 1 milhão em conta, mais 900 mil em conta, mais o projeto pronto, só que o prefeito não executou. Mas tudo isso aqui foi feito com um trabalho criticado pela gente. Isso é importante. E Sidney, com certeza vamos aí para 6 anos de mandato como vereador. Certamente existem projetos que talvez tenham sobressaído mais, projetos que você tenha colocado lá que talvez tenham sobressaído mais. Na sua opinião, qual foi o projeto ou quais são os principais projetos que você apresentou no decorrer do seu mandato? Então, um dos projetos que eu apresentei, eu tenho muito orgulho, foi essa questão da melhoramento genético.
que a gente percebe, Cristiano? No meio rural, as pessoas têm dificuldade de comprar um touro. Um touro é 30, 40 mil reais. Às vezes o produtor rural, o pequeno produtor rural, tem lá 4, 5, 6 vaquinhas. Então, como que ele compra um produtor por valor de 30, 40 mil reais? Então, esse foi um dos projetos que nós apresentamos, que esse foi executado, está sendo executado até hoje. Então, começou a ter um melhoramento genético, né, na nossa região. Isso fortaleceu bastante o pequeno agricultor, né? Então, isso foi muito importante, porque é um investimento muito alto. Então, você faz a inseminação e ele escolhe, né, qual o tipo de genética que ele quer, né, para corte, para leite, para gado de leite, o que ele quer. Então, isso a gente percebe que tem um fortalecimento muito grande também. E volto a te dizer também do projeto também que foi na oncologia, né? Fila zero para quem tem oncologia, para quem está no tratamento de oncologia, para quem tem câncer, né? Também foi muito importante. Enfim, vários outros projetos que a gente apresentou, mas esse é um projeto que chama um pouco mais a atenção da gente, principalmente esse da genética, né, do gado, que fortaleceu bastante o pequeno produtor rural. Eu percebi aqui que seus projetos não são voltados somente para a área da saúde, como muitas pessoas às vezes pensam. O vereador Sidney da Saúde só vai preocupar com a área da saúde. Não, você tem preocupado com No todas as social, áreas na dentro do município. saúde, na educação, todas as áreas que você imaginar, a gente apresentou projetos. Todos. Que são os anteprojetos, né? Que mostram ao prefeito a necessidade daquilo. Eu fui um dos vereadores que deu uniforme para todos os times de futebol. Logo depois que a gente fez isso, a gente percebeu que aguçou um pouco no prefeito. Isso hoje ele está dando materiais esportivos, né? Mas nós tivemos que abrir essa porta e mostrar que a gente era capaz também de ajudar. E logo depois que a gente ajudou, a gente percebeu que o prefeito, opa, peraí, isso aí não pode ser assim não, deixa eu fazer um pouco melhor. E Esse tem projeto eu vou dar continuidade, ele vai com o meu nome. com o meu nome. Mas é legal. O importante é que a população ganhe com isso. Que a gente fica satisfeito, saber que a população está sendo beneficiada. Mas só para deixar claro, foi um projeto que quem iniciou foi o Foi. A Sidney da gente Saúde. executou, tanto na hora que ele chegou no campo de futebol, que viu todos os times, né, com os uniformes, né? Como é que você conseguiu esse tanto de uniforme? Foi uma parceria que a gente conseguiu, né, com o Cicobi, foi muito importante. E, enfim, ali abriu uma porta muito grande, onde a gente percebe que hoje, pelo menos essa parte, a gente percebe que eles têm procurado fazer o investimento, né, porque ele viu que a gente conseguiu parceiros para poder fazer o investimento. E que legado você quer deixar ao final desse mandato? Então, Cristiano, a gente não vai ser diferente do primeiro mandato. A gente vai continuar, né, com essa mesma força, com essa mesma fibra, de apresentar projetos, proposições, anteprojetos, né, de continuar fiscalizando, de continuar cobrando, mas deixar bem claro também, Cristiano, que é muito importante, que às vezes a pessoa fala, vereador de situação de oposição, eu não me considero vereador de oposição. Eu sempre vou discutir os projetos, desde quando eu sempre tive com o prefeito, nós sempre discutimos os projetos. Nunca deixei de discutir da minha opinião, daquilo que eu entendia que estava bom ou que estava ruim. Então, aquilo que estava ruim, eu sempre preferi, isso aqui não está legal, vamos tentar melhorar isso daqui. E não vai ser diferente hoje. A gente vai continuar questionando, e aquilo que for bom a gente vai votar com o maior prazer, sim. Aquilo que é de benéfico para a população, vamos votar, vamos discutir, tentar melhorar e votar sim favorável. Aquilo que não for bom, nós vamos questionar, né, para que possa melhorar, para que fique bom para a nossa população, ou seja, para os nossos munícipes, nossos patrões que pagam o nosso salário. E existe algum valor ou algum princípio que você jamais iria abrir mão, mesmo estando na política? A honestidade. Acho que a honestidade, ela está. Chegamos nele e falava sobre interessante. Ela falando, é honesto. Não, isso não é uma qualidade, isso é obrigação. Sim. Mas a gente vê isso em poucas pessoas, sabe, Cristiano? Que tem boa vontade, que quer realmente fazer com que as coisas aconteçam no município. Você vê que a gente assumiu o município como secretário de saúde e a gente conseguia muita coisa. A gente conseguiu avançar com muita coisa, né? Com atendimentos, com especialidades. É só para você ter uma ideia, que é muito importante quando a gente tem honestidade, que a gente tem boa vontade, né, no processo. Quando a gente assumiu a Secretaria de Saúde, nós tínhamos aí um médico que vinha a cada 15 dias atender 15 pessoas no município. A gente assumiu a Secretaria de Saúde, esse mesmo médico foi contratado para vir semanalmente atender 17 pessoas e contratei mais um outro ortopedista que atendia mais 25 pessoas semanalmente. Nós triplicamos umas 3 vezes a quantidade de pessoas que passou a ser atendido em vista do que era. Nós passamos para cento e tantos atendimentos, em cima de 30 atendimentos que era feito anteriormente. Mas isso é dedicação e honestidade. Então, quando você tem essa boa vontade e honestidade, o sistema é funcional. Isso a gente não pode deixar passar nunca. Não seria uma qualidade, mas é uma obrigação da gente. Mas é algo que a gente tem que carregar.
E se hoje uma família atendida pela PAI ou um paciente da rede pública de saúde estivesse te ouvindo, com certeza, por algum momento, ela vai estar lá assistindo esse podcast. Que mensagem você gostaria de deixar para eles? Então, que nós não podemos deixar de acreditar, Cristiano. É importante continuarmos acreditando, sabe? É acreditar nas pessoas. E é por isso que a gente fala, muitas das vezes, Cristiano, voltando lá atrás na outra pergunta que você fez, é importante termos políticos novos. Gente, já volto a dizer mais uma vez, não políticos novos na idade, políticos com pensamentos novos, que vêm para oxigenar, que vêm para melhorar. Então nós não podemos deixar de acreditar que possam vir pessoas que vão nos substituir. Afinal de contas, nós somos passageiros, né? Vai ter meu tempo de passagem, tem que vir novas pessoas. E nós temos que continuar esse trabalho e fazer com que as pessoas possam acreditar. Trabalharmos, abrirmos portas e fazer com que as pessoas possam realmente acreditar que tem política que pode fazer e quer fazer uma diferença na vida delas. E você acha que ser o vereador mais votado da história do município, isso aumenta a responsabilidade? Então, não aumenta. Na verdade, eu tive 372 votos, fui vereador. Eu tive 1.187, estou como vereador. Eu poderia ter 3.000. É a mesma coisa, porque nós trabalhamos para 24 mil pessoas que esperam da gente um trabalho feito da Câmara, né? De fiscalização, de apresentação de projetos, enfim. Eu acho que esse é um trabalho que não, é diferente da quantidade de votos, sabe? Você é representante, sim, de todo mundo. Não muda eu ter 100 votos, ser eleito com 100, ser eleito com 1.000, mas o trabalho tem que ser contínuo, tem que ser de responsabilidade, tem que ser de dedicação. Então a responsabilidade é a mesma, você representa 24 mil pessoas. Porque, na verdade, você quando eleito vereador, você não está trabalhando só para aquelas pessoas que votaram em você. Eu não Você está trabalhei para trabalhando para todo o 372, município, né? então quando a gente aumenta, só para você ter ideia, que a gente sai de 370 vai para 1.000 e pouco, por quê? É um trabalho aberto, é um trabalho que a gente não olha, eu quero escolher quem eu quero atender. Não, gente, eu estou lá para atender. Eu estou lá para poder fazer o que eu posso fazer. Tem dia que eu tenho problema de sair de casa de manhã, eu não consigo. Às vezes eu acordo 7 da manhã, até meio-dia eu ainda estou no telefone respondendo. E às vezes eu não consigo responder muita gente. Eu estou cheio de mensagem no telefone de novo que eu necessito responder. E assim é contínuo, não para. E eu nunca pergunto quem é, da onde que veio, sabe? Eu sempre procuro dedicar. Dá para atender? O que a gente pode fazer? A gente procura atender. Sabe? É um trabalho contínuo. Então, não existe assim, uma responsabilidade que você fala que você foi eleito com 100 e foi eleito com 1.000. Acho que todos nós ali na Câmara temos que ter uma responsabilidade. Temos uma responsabilidade. São 24 mil pessoas esperando da gente. Essa votação, Sidney, hoje ela traz um comentário dentro do município, por onde a gente tem passado, que coloca seu nome como um dos preteridos para o cargo de prefeito do município. E como você recebe essa notícia? Como você acha que vem com muita pressão sobre você? Então, a gente não vê como uma pressão. Porque, na verdade, eu acredito que nós temos um trabalho, né? Como vereador, não é diferente quando eu fui presidente da PAI, que eu trabalhei na vigilância, que eu fui secretário de saúde, que eu fui vereador, que eu fui presidente da Câmara. É o seguinte, é um trabalho contínuo. Acredito que todo jogador de futebol, quando ele é jogador, ele sempre quer chegar no profissional, e quando ele chega no profissional, ele quer chegar na seleção brasileira. Um advogado não é diferente. O advogado ele começa a carreira dele, aí ele pensa em ser promotor, pensa em ser delegado, pensa em ser juiz, e se conseguir galgar, ele quer chegar no Supremo. Isso é natural de todo sonho de qualquer ser humano. Então a gente não vê como pressão, a gente vê como oportunidade, né? Que nos abre essa porta e que a gente também já conhece o município, já conhece as dificuldades, já conhece os problemas e que a gente acredita que se no futuro a gente tiver essa oportunidade, a gente não vai ter dificuldades, até porque a gente vem galgando, né? A gente vem galgando com conhecimento, cada dia mais, para quando a gente chegar lá, a gente chega bem preparado, com conhecimento das dificuldades que nós teremos de falta de infraestrutura, de falta de investimento na saúde, do que a gente quer fazer. Prioridade do que a gente quer fazer. Hoje, usando a sua visão política e a sua visão administrativa, qual a área do município que hoje você enxerga que necessita de uma atenção urgente? Então, são muitas. Eu vou pincelar aqui umas duas, eu vou falar umas três, eu vou falar de infraestrutura. A gente percebeu aí que foi feito alguns asfaltos, né? Sem uma infraestrutura de base para recepção da água de chuva, né? Para redes, galerias pluviais, né?
e redes pluviais não foram feitas nem um metro sequer disso, a gente já vinha fazendo esse questionamento, é um grande problema, é um grande gargalo que a gente tem, Cristiano, hoje dentro do município. Você vê aí a água está invadindo os comércios, invadindo as casas, porque não foi feita essa infraestrutura. É um gargalo, um problema que vai ter que ser resolvido, achar soluções para construir essas galerias. Meio rural, a gente percebe as estradas rurais completamente abandonadas. O homem do campo sem água, né, que é o mínimo que ele precisa. Então a gente percebe que não tem esse investimento. As estradas completamente arrebentadas, né, destruídas, sem manutenção. A gente vê, principal, vou dizer para você hoje, para mim assim, que eu assusto muito, é a saúde em Muritzê. O investimento na saúde em Muritzê. Para você ter ideia, o prefeito mandou a PPA, eu ia ter um dos vereadores que votei contra, eu votei contra o projeto que ele mandou, a PPA, e da Lua. Né? A PPA ela é prevista para o investimento de 4 anos para frente, ou seja, 2026, 7, 8 e 9. Então, até para o próximo mandato do próximo prefeito, nós estamos votando agora. Só na PPA eles colocaram lá, na PPA anterior, era 500 mil para compra de serviços, né? Especialidades como colonoscopia, endoscopia, ultrassom, enfim, médicos de especialidades também, como ortopedista, ginecologista, pediatra, vários outros médicos também, eles colocaram 250 mil. Na anterior era 500, ele baixou para 250. Na verdade, ela era 500, ela tinha que vir no mínimo para 1 milhão. E eu fiz até uma proposta para o prefeito na época, que foi tirar do arraial, que era 3 milhões, e colocar 1 milhão na saúde. Em vez de ser 250 mil, ficaria 1 milhão e 250 mil para esse atendimento. Então a gente percebe assim, o abandono total que nós temos hoje. Cristiano, a saúde, vou dizer hoje, ela está completamente abandonada, sem nenhuma condição de atender a sua população. Você vê que um projeto que vai para a Câmara, que era para triplicar o recurso, ele diminuiu. Aí você percebe hoje também uma coisa que está acontecendo no nosso município. 3 milhões para o Arraial, mais 3 milhões e 500 para festas que vão ser... Então, a gente acabou de ver um escândalo que aconteceu e agora, de um contrato de 3 milhões e meio também para festas. Mais quase 1 milhão que ele gastou aí com o aniversário da cidade. Um bolo de aniversário que eu não entendi por quê. Sabendo que a saúde está faltando médico, está faltando medicamento, está faltando remédio. Quando eu falo faltando médico, gente, é de especialidades, tá? O ginecologista, o neurologista. Quando falta, às vezes até tem um médico para atender 5 pessoas, 15 pessoas no mês. Nós precisamos de mais de 60 pessoas. Esse atendimento, quando eu fui secretário de saúde, eu mais que tripliquei o atendimento. Só quando eu fui. E hoje era para ter triplicado mais ainda, que a gente não tem isso. Quando tem, é para atender 15 pessoas. A gente vê uma fila gigantesca de pessoas na fila esperando 4, 3, 2 anos para passar por um ortopedista. Só para você ter uma ideia. E assim, e são casos que você, não estou mentindo, que você vai lá no Viver Cidadão, né? Que é o negócio que eles compraram, né? Para poder conferir a fila, né? É o aplicativo. Então, esse aplicativo hoje você acompanha a fila do SUS para o exame, para a consulta. Então você vê gente na fila aí para 3 anos esperando uma tomografia, uma ressonância. Então é algo assim surreal. Então a gente percebe o abandono total na saúde do município de Muritzê. É assustador o que a gente está vendo. E o que você diria hoje para aqueles jovens que sonham em ingressar na carreira política? Então, Cristiano, é interessante ser participativo. A gente percebe uma coisa na Câmara, que as pessoas não visitam, não participam das nossas reuniões. E é importante esse jovem, hoje ele está inserido, ele está ali participando, sabe? Ele está vendo o que está acontecendo com o seu município. Está na Câmara, muitas vezes nas reuniões da Câmara, né? Participando, vendo o que está acontecendo, participando dos projetos, sabe? Que isso é importante na vida da comunidade, porque esses são projetos que vão impactar na vida deles mesmos. Então é importante para que os mesmos possam estar participando, e nas nossas reuniões, né? Nas reuniões da Câmara, que é do povo, e ser participativo. Né? Isso ajuda a opinar, conhecer os projetos e às vezes até fazer questionamentos com os seus vereadores. Entendeu? Acho que isso é muito importante para cada um deles. E mesmo porque o jovem ele é formador de opinião. Perfeitamente. E muitas vezes ele participando de uma reunião na Câmara, ele está vendo e aprendendo como é o sistema. Como que é um sistema, como que é funcional um sistema. Né? Do que ele pode ser participativo. Às vezes você faz uma reunião, você convida a população para uma conferência,
Gente, não aparece ninguém. É audiência pública. Audiência pública não aparece ninguém. Eu falei conferência seria audiência pública, não aparece ninguém. Uma alma viva. Mas o vereador fica lá assim, a audiência que poderia demorar 2, 3, 4 horas de discussão, é só enquanto apresenta ali, terminou, porque ninguém 10 compareceu. minutos. Não tem perguntas, não tem participação da população. A audiência pública é fundamental no processo. Muito. Né? E para nós encerrarmos esse podcast com o vereador Sidney, eu quero perguntar ao vereador mais votado da história do município. Esse vereador, ele veio para fazer história também no mandato? Com certeza, a gente vai ter sempre dedicado. Aquilo que for dado para a gente, quando a gente foi presidente da APAI, foi diferente. A gente fez história. Encontrei uma APAI não funcional, com geladeira amarrada com borracha. No dia que eu saí de presidente, eu entreguei com um prédio próprio, toda funcional. Quando a gente teve a oportunidade de ser secretário de saúde, encontramos PSFs inacabados, construímos, entregamos, deixei o projeto do hospital para a reabertura do bloco cirúrgico todo montado com recurso em conta. No dia que eu saí da secretaria, já estava tudo pronto para entrar na licitação. Então, quando a gente veio para a Câmara, a gente fez a diferença também, né, com a reforma administrativa, com a criação dos cargos para o concurso público. Então, tudo aquilo que foi colocado para a gente como desafio, a gente, pela graça e misericórdia de Deus, a gente conseguiu destrinchar e ser resolutivo, sabe? Então, não é diferente. A gente vai sim, sempre procurar, Cristiano, fazer história. Se Deus nos tiver uma outra oportunidade de realmente ter uma oportunidade de futuramente, né, concorrer a um cargo no executivo e, se pela graça e misericórdia de Deus, a gente conseguir obter essa vitória, você pode ter certeza que não vai ser diferente. Vai ser dedicação total também naquilo que a gente pode fazer. Vai ser dedicação total. Entendeu? Então, o futuro a Deus pertence, né? Mas aquilo onde a gente passar, você pode ter certeza que nós vamos continuar com a mesma fibra, com a mesma vontade, com a mesma dedicação para fazer história. É importante para a gente. Sim, eu quero deixar agora esse espaço aberto para você. Você está deixando aí suas redes sociais, para o público que está assistindo, e para você deixar uma mensagem final ao público que está assistindo. Cristiano, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer pela oportunidade, né? Aqui no podcast Inabalável. O pastor também. Pastor, muito obrigado pela oportunidade de se convidar até aqui também, pastor Marcos Aviano. E dizer à população de Buritizeiro que o vereador Sidney da Saúde vai continuar com a mesma humildade, com a mesma boa vontade de lutar por Buritizeiro, de trabalhar pela população de Buritizeiro. Nós somos pagos para isso, né? De dedicar à população, de correr atrás, né, de recursos para poder fortalecer o nosso município. Nós temos aí um compromisso hoje com o deputado federal, o Samuel Viana, onde está colocando um recurso para atender a nossa população, que vai ser um micro-ônibus para atender o TFD. E também a nossa deputada estadual, que colocou um recurso para comprar uma van para Cachoeiro de Manteiga, para atender também a nossa população com transporte, que é uma coisa que a gente vê um abandono total hoje com relação a transporte. Então, dizer para vocês que não podemos desacreditar, continuamos acreditando, peço orações para cada um de vocês, para que Deus possa continuar nos abençoando, sabe? E nos preparando, né? Para que a gente possa fazer o melhor e dedicar a nossa população de Buritizeiro. Sidney, obrigado. Obrigado a você. As portas do Inabalável Podcast vão estar sempre abertas para você. E fica aqui o meu agradecimento a você que esteve assistindo nós com toda essa paciência. Muito bom. O diálogo foi agradável, foi um bate-papo muito gostoso. E até a próxima, se Deus quiser. Próximo.